Ouvir é aquilo que você precisa ouvir. Só botar bem baixinho, né? Quando a gente vai, né, na ministração, a gente dá uma aquecida mais aqui na garganta e pode aumentar. Mas enfim, então Deus nessa noite vai falar aquilo que você precisa ouvir. Porque você saiu de casa imaginando algo da parte de Deus para a sua vida. Eu preciso ouvir isso. Eu quero receber isso da parte de Deus. Mas não é assim que Deus faz. Deus não faz com aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Embora Ele faça aquilo que você queira. Porque o texto que o nosso irmão leu, por exemplo, o capítulo 37 do Salmo, o versículo de número 5, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só que no versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus, Ele atende sim o meu desejo e o teu desejo. Porém, Deus, Ele trabalha com prioridades. Eu deixei Ele voltar, estar hoje uma palavra importante que eu gosto, medito muito nela. Suas prioridades revelam quem você honra. Aquilo que você prioriza revela o que de fato você honra. Então, Deus, nessa noite, Ele vai entregar aquilo, não só aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Porque para Deus, mais importante do que você quer, o que você precisa, eu provo isso na Bíblia, que Deus, por exemplo, nós temos um post no capítulo 3 de Atos, já vou entrar no texto. No capítulo 3 de Atos, no versículo 1, nós temos um post na porta do templo. O que ele está fazendo ali? Pedindo esmola. Todos os dias ele era colocado ali para pedir esmola aos que entravam. O texto é muito categórico em afirmar que Pedro e João subiam ali, eles pedem esmola para esse homem. Esse homem pede uma esmola. E Pedro diz assim: olha para nós. E a perspectiva dele é: vou receber alguma coisa. Vou receber uma esmola, porque o que ele pede é uma esmola. O que ele pede? Uma esmola. Ele pede uma esmola. Só que Pedro diz assim: o que você quer, eu não tenho. O que você quer, eu não tenho. Mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Evangelho. Ele pediu uma esmola e recebeu a cura. Não era o que ele queria, mas era o que ele precisava. Então Pedro, quando responde para ele assim: eu não tenho, ele está dizendo: eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Por que Pedro não dá esmola? Porque Pedro entende. Não é a esmola que ele está precisando. Como assim, pastor? Ele era um coxo, era um deficiente, não tinha um amparo social, não tinha uma aposentadoria, como tem hoje. Como ele não estava precisando? Porque se Pedro desse a esmola a ele, no dia seguinte ele estaria ali novamente. Assim como todos os dias ele estava ali. Pedro entende que não era a esmola que ele precisava, mas era da cura. Então Pedro diz para ele: em nome de Jesus, levante e anda. De repente você entrou aqui assim, com um pensamento de receber algo de Deus. E Deus entendeu que mais importante que aquilo que você quer é aquilo que você precisa. Então nessa noite entenda que Deus só fará aquilo que você de fato precisa. Deus não vai atender os seus caprichos e os meus caprichos, não. Deus, Ele entende que mais importante do que aquilo que você quer é o que você precisa. Mas estamos diante de um texto sagrado. Me sinaliza aí o horário aí. Cadê o relógio de terra? Cadê? Sinaliza ali. Tá lá? Ô, glória. Ih, me presta 8 minutos. Me presta 8 minutos da sua tolerância, rapidinho. Então vamos lá. Nós estamos diante de um texto sagrado, um texto muito conhecido. Você que nunca leu, você no mínimo ouviu alguém pregar. Pastor, nunca ouvi alguém pregar esse texto. Então já ouviu alguém cantar essa história aqui? Se você nunca tinha ouvido alguém cantar, você ouviu hoje. A canção que for entoada aqui, por exemplo, retrata esses textos que nós agora acabamos de ler. O livro de Jó é muito interessante. A saber, quando nós olhamos para o seu contexto teológico, porque é um livro que há muitas discussões, inclusive, para a sua realidade. Alguns críticos teológicos, por exemplo, eles acreditam que o livro de Jó é uma parábola. Jó não é um fato real. Para eles, o que ocorreu seria impossível alguém, em sua característica humana, alguém humano, passar o que Jó passou, sem no mínimo blasfemar ou murmurar. Porque alguém pensa assim: Jó não questionou. Não, Jó, leia toda a história de Jó aqui em cima dele, diversas vezes Jó questionando. No capítulo 2, no capítulo 3, até o capítulo 14 que nós vemos aqui, Jó tem umas dezenas de questionamentos. Pastor, e há problema em questionar? Não. Não há problema em questionar, até porque questionamento significa requer uma resposta. Você quer saber, precisa saber, entender o que está acontecendo. Então Jó não peca em questionar. Jó não peca, Jó questiona. Mas ele não peca. A gente costuma cantar: questione, eu adoro. E dá a impressão que quem questiona está pecando. Não há pecado em questionar. Até porque você tem raciocínio, você tem mentalidade. A mentalidade me aponta a querer saber o que está acontecendo. Embora algumas das vezes eu não vou ter resposta,
E quando eu olho o capítulo 13 de João, versículo 7, Jesus olha para o seu discípulo e falando um momento lá na pedra, ele vai falar assim: o que eu faço agora, vocês não sabem, mas saberão depois. Existem coisas que eu posso não saber hoje, não tenho a resposta para hoje, mas daqui uns dias eu vou saber o porquê tudo isso hoje aconteceu. Esse ano 2025, você de repente aconteceu coisas na sua vida que você não entendeu. Deus, eu não entendo porque tudo isso aconteceu. Eu fiz tanto para Deus, fui tantas vigílias, fui tantas consagrações, orei tanto e essas coisas aconteceram na minha vida. Você pode não entender hoje, mas quando chegar 2026 você vai entender. Agora entendi, porque tudo aconteceu em 2025. Aleluia! Nós não temos a resposta e muitas das vezes nós questionamos, nós perguntamos e nós, na nossa resposta, muitas das vezes a gente acaba pecando, que aí entra a murmuração. Deus tem problema em lidar com o murmurador. Paulo vai aconselhar os coríntios dizendo: não sejais murmuradores como foi israelita. O problema aqui não é questionar, o problema é murmurar. Então Jó, ele não murmura, mas ele questiona, porque ele é ser humano. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem noção. Por quê? No capítulo 1, a Bíblia diz que o próprio Deus, diante de Satanás, os filhos de Deus, que são os anjos, vão diante de Deus prestar um relatório. Eu não quero nem entrar no mérito teológico aqui para não teologizar. Vamos ser básicos e simples aqui. Mas esses filhos de Deus, que são os anjos de Deus, eles se apresentam a Deus, a prestação de conta, relatório. E diante deles chega alguém que não era para estar ali, que não deveria, dentro de uma ética, estar ali, mas tinha uma legalidade para estar ali: Satanás. O texto diz que os filhos de Deus vêm se apresentar diante de Deus. Veio também. Esse veio também quer dizer que moralmente ele não poderia estar ali, mas legalmente ele poderia estar ali. Moralmente ele poderia se apresentar, não poderia se apresentar diante de Deus, moralmente, mas legalmente ele poderia. E ele se apresenta a Deus. E quando ele se apresenta a Deus, eu amo isso aqui, porque o texto vai dizer que é o próprio Deus que fala para ele: de onde vem Satanás? Ele fala: de rodear a terra e passear por ela, de ir e vir. Analisei, vi tudo, e ele falou: então tá, observaste meu servo Jó? E eu acho lindo isso aqui, porque o texto diz que é Deus que vai falar: observaste meu servo Jó? E Deus vai dar o perfil, Deus vai dar a biografia do servo Jó. Vai falar da sua integridade, homem íntegro, homem temente, que se desvia do mal. Quando o próprio Deus fala isso, porque não é Jó que vai bater no peito e vai dizer quem ele é, porque quem é não precisa dizer quem é. Quem não precisa dizer quem é. Quem faz não precisa dizer quem faz. Eu sei que nós estamos acostumados a dizer: nós queremos mídia, queremos curtida, queremos like, e a gente vai buscar essas coisas, vai fazer com que as pessoas, eu trazer uma mensagem aqui para você voar, trazer uma mensagem para você saltear e depois dizer assim: o pregador da noite, o pregador do terceiro congresso, olha, quebrou tudo, meu Deus, que unção, que palavra. Isso é alguém que está fazendo para se apresentar. Eu não vim me apresentar, mas vim entregar a palavra do meu Deus. Eu não vim me apresentar aqui, eu vim apresentar o Senhor, Deus, o Senhor dessa obra, aleluia, que é digno de toda honra, de toda glória. Então eu não preciso curtindo, like, ou não, eu não estou, meu negócio é pregar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Então o texto vai informar que não é Jó que vai falar quem ele é, não é Jó que está se apresentando, é Deus que dá testemunho dele. E é interessante que diante disso, o próprio Deus coloca Jó na prova. Mas Deus coloca Jó na prova para mostrar para Satanás, para provar para Satanás quem Jó é de verdade. Deus coloca Jó na prova, veja aqui, para provar para Satanás quem Jó era de verdade. Por quê? Porque Deus não está querendo provar para o próprio Jó quem ele é. Deus já sabia quem Jó era. Deus já conhecia Jó. Então Deus não precisa, até porque ele fala quem é Jó. Deus conhece Jó. É por isso que não existe falsidade com Deus. Não adianta eu chegar para Deus e dizer que eu sou sem eu ser. Mas para Deus eu não sou. Você pode enganar o pastor, o seu líder, a sua líder, mas Deus não engana. Ele sabe quem eu sou. A Bíblia diz no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 9, que enganoso é o coração e perverso mais do que toda coisa. Quem o conhecerá? Aí o texto diz: eu, Senhor, esquadrinho. Deus conhece. Deus me conhece. Deus conhece meu coração. Então,
A Bíblia diz que Deus conhecia Jó, então ele não precisava provar Jó. Mas ele coloca Jó na prova. Entenda isso aqui. Eu já preciso encaminhar para o fim. Deus não provou Jó, mas coloca Jó na prova, em prova. Para quê? Para mostrar para Satanás. Por quê? Deus já conhecia Jó e Deus fala para Satanás: é um homem íntegro, é sincero. E tem uma coisa: se desvia do mal. Olha só, glória a Deus. Eita, coisa linda! E o texto vai dizer que Satanás, assim, olha, adorar a Deus, celebrar 3 anos com as bênçãos que ele tem. Olha o que isso fez na vida dele. E o texto acaba agora de dizer que Satanás vai dizer: tu cercaste ele de bem, rapaz. Tu cercaste ele, camarada, é abençoador, é abençoado demais. Ele tem, olha as coisas que ele tem. O seu cercaste de bem, de prosperidade, de riqueza. Tem uma família linda. Tem riqueza, tem tudo. Tem uma saúde de fé, camarada, bem. Ó, então Deus fala para ele: é mesmo? E ele fala assim: tu acha que ele te adora por nada? Acha que ele é o que é por nada? Ou seja, para Satanás, Jó só é o que é pelo que ele tem. Meu Deus. Para Satanás só é o que é pelo aquilo que ele possuía. E o que Deus vai mostrar para Satanás? Que Jó não valoriza o ter. Jó, ele tem, mas ele não está pegado no ter. Jó está pegado no ser. Por que, pastor? Porque para Deus mais importante de ter é ser. A humanidade aprendeu a valorizar o ter. O quanto você tem, o quanto você possui. Mas para Deus, a primeira valorização é o ser. Não é o tamanho do seu dízimo. Não é o tamanho da sua oferta. Não é o tamanho da sua conta bancária. É a pessoa que você é. Para Deus, mais importante do que o ter é o ser. Então, para Satanás, Jó só é o que é pelo que tem. Jó só está valorizando a Deus porque ele tem. Então Deus vai mostrar para ele que Jó valoriza muito mais do que o ter, o ser. E o texto diz que então Deus fala assim: então vai lá, toca em tudo que ele tem. Pode tocar tudo, só vai poupar a vida dele. Vai tocar tudo. E para a gente encaminhar para o vídeo, o texto vai dizer que Satanás vai começar a tocar. Jó vai enfrentar as maiores crises que um ser humano pode enfrentar. Jó vai enfrentar crises que muitas das vezes nós enfrentamos uma delas e nós já queremos desistir. Nós já murmuramos. Já queremos colocar Deus contra a parede. Muitas das vezes a gente quer sentir Deus e dizer assim: se Deus não fazer, se Ele não fizer, eu rasgo a Bíblia. Pode rasgar. Porque se Ele não quiser, Ele vai fazer. Se Deus fazer, abandona. Que se Ele não quiser, Ele vai fazer. Pressionar a Deus, não adianta pressionar a Deus. Que Deus não faz nada sem a sua vontade. Deus só faz as coisas mediante a sua infinita vontade. Então, Deus permite que Jó vai enfrentar as maiores crises que o ser humano pode enfrentar. Porque a primeira crise que ele vai enfrentar é diante da sua vida financeira. A primeira crise que ele vai enfrentar é a financeira. Por quê? Porque a primeira perda de Jó é justamente na sua finança. Porque ele perde seus gados, perde as suas ovelhas, perde tudo e perde os seus servos também. Sobra apenas um para trazer a notícia. Então, a primeira perda, pastor Luciano, Bispo Adilson, a primeira perda, pastor Alzini e pastora Shirley Rodrigues, minha linda pequena notada. A primeira perda é a finança. A primeira crise é a financeira. E nós sabemos muito bem o que é crise financeira. Quem é que nunca passou por uma crise financeira? Quem é que nunca passou por uma perda? Quem é que nunca teve dificuldade para quitar um boleto, para pagar uma conta? Quem é que nunca teve uma dívida e ficou: meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Agora imagina só, Jó. Jó perde tudo. Toda a sua riqueza em um mesmo dia. Só que não para por aí, porque Jó vai enfrentar agora a segunda crise. A segunda crise é a familiar. Por quê? Porque os seus filhos são mortos. Tem um vento, uma tempestade, e de uma só vez eles estavam em casa banqueteando na casa do primogênito. O texto diz que todos eles vêm óbito. Só um que sobrevive, mas não é um filho, é um criado, um servo, para dar notícia. O que me chama a atenção aqui, irmão, é que a notícia vai chegando, quando está acabando de falar, o outro já se apresenta para dar notícia. Então quem trouxe a notícia da crise financeira, sai e o outro já chega e já dá a segunda notícia da segunda crise, que é a familiar. Então Jó vai enfrentar a segunda crise agora, que é a familiar. Primeira financeira, a segunda familiar. Parou por aí, pastor? Não.
Satanás está dizendo, agora ele murmura. Meu Deus. Agora ele murmura, perdeu as finanças, não murmurou. Agora na família, a estrutura, a base, Meu Deus. ele vai murmurar. E Jó não murmura. Aí então ele vai, então vou continuar tocando. E o texto diz que ele então vai tocar onde? Na saúde de Jó. Por quê? Porque ele entende, peraí, sem dinheiro, sem a família ali, representada pelos filhos, e sem saúde, eu duvido ele não murmurar. Eu duvido ele não blasfemar. Só que Jó não adora a Deus pelo que ele tem. Meu Deus. Jó adora a Deus pelo que ele Meu é. Deus. A notícia chegou. Jó enfrenta a sua terceira crise. Que crise é, pastor? É crise familiar. E essa crise familiar, ela é extensa. Por quê? Porque ele perde os filhos e perde o apoio da mulher também. Meu Deus. A esposa permanece, mas ele perde o apoio direto, espiritual. Porque ela está do lado, é fácil, beleza, ok, muito bom isso. Vamos valorizar o fato dela continuar. Porque a gente conhece quem já meteu o pé por menos que isso. Ela continua ali. Jó sepultou os 10 filhos, foram 10 caixões de uma só vez. Meu Deus. Mas ela continua ali, para dizer o que disse, mas estava ali. Só que ela, ao dizer, abandone esse Deus, larga esse Deus, abra a mão desse Deus e morre, ela está falando assim, você não tem mais meu apoio espiritual. Você não tem mais meu apoio, até que eu te apoiei, Jó. Até que eu te dei as mãos. Só que não tem como mais conviver com essa situação. Então Jó perde o apoio da esposa. Meu Deus. Aleluia. E ao perder o apoio da esposa, ele, então a sua terceira crise, ela é extensiva. Porque aquela que deveria estar do lado ali, porque a palavra auxiliadora é aquela que está do lado. Quando o Senhor diz assim, ó, eu quero que a mulher seja submissa ao marido, a palavra submissa vem do termo submissão. E o que é a submissão? Está sob uma missão. O que Deus está dando à mulher? A mulher, eu dei ao homem uma missão, e você vai estar sob essa missão que eu dei a ele. Meu Deus. Daí surge a palavra submissa, porque ela está diante de uma submissão de alguém que recebeu uma missão em Deus. Então a mulher de Jó tinha uma missão. Qual era a missão? Está sob a missão que Deus facultou ao seu marido. Aleluia, Deus. Só que ela não tem a estrutura de Jó. Ela é mais frágil. A mulher sempre, né, nessas partes assim, ela é mais emocional, mais sentimental. E ela não tem a estrutura de Jó. E eu vou encerrar lá, não deu. E o texto vai dizer que então, ela diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Então Jó entra na sua terceira crise. Mas o texto diz que antes de chegar a isso tudo, a Bíblia diz que Jó se levanta das cinzas. Meu Deus. E adora o Senhor. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus Senhor. que ele perdeu, mesmo assim ele ainda teve voz. Ainda teve coração para Meu adorar. Deus. Glória a Não era uma Deus. adoração hipócrita. Aleluia, Deus. Não era uma adoração falsa. Porque Jó entendia. Deus deu. Aleluia. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, e aí? Eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá. Eu não adoro a Deus por causa do calçado que eu tenho. Eu não adoro a Deus por causa do carro que eu possuo. Eu não adoro a Deus pela casa que eu tenho. Não! Pastor, se não perder, vai continuar adorando a Deus. Eu vou adorar a Deus. Sepultei meu pai ontem. Bispo Adilson estava lá presente. Doeu, mas passou. Nós vamos continuar. Deixar lembrar o legado deixado por Ele. Mas adorando a Deus essa noite. Porque Ele é digno de glória e de honra. Meu pai partiu o diácono. Isso também discipulou ele. Aí eu vou pegar o quê? Ô pastor Luciano, perdi meu pai, vai dar pra mim aí não, desculpa. Estou muito sentido, a gente sente, o pastor não tem emoção? Tem! Mas nós temos um Deus. Aleluia. O sepultamento lá no velório ontem, o bispo estava lá. Irmão, parecia culto. Meu Deus. Situações diferentes, a gente sente, mas tem o Espírito Santo em nós, nos confortando, Aleluia, Deus. nos colocando para cima. Então adore a Deus, independentemente do que você esteja recebendo. Jó entende. Eu não adoro a Deus só pelo que Ele me dá, mas eu adoro a Deus pelo que Ele é. Então Jó o adora. Só que Jó não está entendendo nada. Eu encerro aqui agora. E o texto vai informar que Jó começa a perder a esperança.
Passa o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vai, chega no capítulo 14. O capítulo 14 já começa a indagar acerca da lei da vida. Já começa a questionar o fato da pessoa viver pouco tempo. Pouco tempo. O ser humano é como uma flor, vive tão pouco, e diante de tão poucos dias, anos que ele vive, ainda vive ter tantos problemas. Já começa a pensar, a raciocinar, nossa, a gente vive tanto pouco tempo, é pouco tempo para viver coisas boas. Porque os dias são maus. Meu Deus. A gente, se parar para pensar, a gente vive mais dias ruins que dias bons. Meu Senhor da glória. E Jó está questionando isso até ele chegar no versículo 7. E ele vai comparar aqui e vai dizer que se há esperança para uma árvore que foi cortada, se para uma árvore que foi cortada teve o seu tronco cortado, e aqui, para me encerrar, isso aqui que mexe comigo, porque essa árvore aqui é uma apresentação de uma metáfora. É um símbolo de algo que o Senhor quer representar, porque a árvore aqui é uma metáfora. E Jó está apresentando essa metáfora para a gente entender. E ele está dizendo, a raiz ainda está viva. Por quê? Porque o texto vai dizer no capítulo 8, no capítulo 9, no versículo 9, o 8 e o versículo 9, vai dizer que a árvore que foi cortada, ela também tem as suas raízes envelhecidas. Ou seja, olhando para a ótica natural humana, sem possibilidade da vida prosseguir. Por quê? Porque Jó está entendendo, a raiz envelheceu. Os troncos foram cortados. Se a raiz está envelhecendo, o tronco está cortado, significa que esta árvore não prosseguirá viva. Meu Deus. Só que tem um porém aqui. A raiz, Bispo Adilson, está até envelhecida, mas está viva. Está cortada, mas está viva. Aleluia. Está machucada, mas está viva. Levanta a braço, fica de pé para encerrar. Minha séria, cola séria. Pega a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, mesmo envelhecida a tua raiz, ela está viva. O tronco pode estar cortado, diga, as árvores pode estar cortada, mas tem uma raiz envelhecida, mas viva, mais viva, mais viva. Pastor, e aí? Aí o texto encerra dizendo, ao cheiro das águas, oh aleluia, eleva a cara, filho, e copa para vem pra pastor Luciano, vem pra cá. Ao cheiro das águas, o que vai acontecer, pastor? Ela vai se renovar, vai ser renovada. E aí, pastor, vai voltar a brotar, vai voltar a gerar. Essa é a noite de renovo. Você que teve a sua raiz envelhecida. Meu Deus do céu. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Me encerrai que vem com bagagem. Meu Deus. Oh, Jesus querido. Você que tem a sua raiz envelhecida, o teu vaso dessa envelhecida, o tronco cortado, parou de gerar, parou de dar fruto. Olha a árvore que você está hoje, sem fruto, parece que está morta, parece até que morreu, mas não morreu não. Ao cheiro das águas, voltará a brotar, vai pegar frutificar. Entra na calabarácia, que é derramada aqui essa noite, vai voltar a gerar, vai voltar